Bem-vindo ao Vestibular em Cena. Hoje nós vamos tratar de Sociologia Durkheimiana na Universidade Estadual de Maringá. Bora pegar papel e caneta para nós estudarmos. Eu e vocês sabemos que a Sociologia ela é filha da Segunda Revolução Industrial, ou seja, uma grande filha do século XIX. E lá entre Durkheim e Weber, nós sabemos, a grande questão era tentar compreender as engrenagens e o funcionamento de uma sociedade tal como essa que nós vemos no filme de Leon Hirschman. Saca só. Siderurgia, linha de produção e classe operária. Eis três grandes elementos da modernidade que contribuíram decisivamente para o surgimento da sociologia, tal como nós veremos na prova da UEM. Bem, é provável que você já tenha ouvido falar disso que eu vou lhe dizer, mas, em todo caso, educação e estudo envolvem repetições. Você sabe que Emile Durkheim é um dos fundadores da sociologia, das ciências sociais. Esse professor universitário, ele conseguiu desenvolver um método de investigação para tentar analisar as recorrências na sociedade. Dessa maneira, as ciências sociais passaram a ter um objeto de estudo, os fatos sociais, e também um método de intervenção social para tentar garantir a ordem e o progresso históricos. Pois é, costuma-se dizer que a sociologia durkheimiana tem basicamente duas referências, o positivismo de Auguste Comte e a perspectiva evolucionista de Darwin. O que isso significa dizer? Bem, numa linha durkheimiana,
só nos interessa estudar aquilo que é anterior e exterior aos indivíduos, e portanto é mais forte do que a moral individual. Em outras palavras, o que nos interessa aqui são tradições, morais coletivas. Pois é, a perspectiva durkheimiana, ela é conservadora. Nesse sentido, em Durkheim, existe uma confusão entre progresso tecnológico e progresso moral. Ora, se a nossa perspectiva é evolucionista, então nós vamos encarar ali por volta dos 1900 que a divisão social do trabalho seria então um triunfo da civilização europeia diante de outros povos e outras sociedades que ainda seriam marcados pela divisão sexual do trabalho. Ora, convenhamos, em 1900 na Europa, deveria ser o máximo ter uma seguinte paisagem social. Saquem o filme. Cá entre nós, se eu e vocês fôssemos de uma elite francesa dos 1900, nós facilmente compraríamos a ideia de Durkheim. Porém, provavelmente porque somos estudantes do século XXI e latino-americanos, nós vamos chamar esse projeto de eurocentrismo. Dessa forma, vamos à questão 1 da prova de inverno da UEM de 2016. Atenção ao enunciado. Durkheim observa a coesão social, ou seja, o grau de integração de cada sociedade. Em sociedades que desenvolveram muito a divisão do trabalho, predomina uma dinâmica dupla. Ao mesmo tempo em que ocorre uma diferenciação profissional, cria-se uma interdependência funcional entre os indivíduos. Considerando o trecho citado e conhecimentos sobre as perspectivas teórica e metodológica em Durkheim, assinale o que for correto. Como eu e vocês já comentamos por aqui, sabemos, a prova da Universidade Estadual do Maringá envolve questões frias, técnicas, imparciais. Ou você conhece esses cabeças, ou não. Aqui não há contexto, aqui não há charges, aqui não há músicas pop. Você vai deixar tudo isso daí para o Enem, certo? Como se pode ler, o autor enfatiza, como em Durkheim, a especialização profissional é um fator de desenvolvimento, de progresso históricos. O que isso significa? À medida que nós temos um avanço da divisão social do trabalho, as pessoas se tornam cada vez mais recíprocas. As atividades humanas adquirem mutualidade. Dito de outra forma, à medida que nós temos então uma divisão social do trabalho, as pessoas se tornam mais interdependentes e, portanto, a sociedade se torna cada vez mais unida e mais coesa. Como nós sabemos, na UEM, o que nos importa é a somatória das alternativas corretas. Sendo assim, a primeira é adequada, porque em Durkheim, os fatores individuais valem menos diante dos fatores macros, estruturais, tais como tradição, família e propriedade. A número 2 também é adequada, mas nós precisaríamos de uma outra aula para poder analisar a questão do suicídio em Durkheim. Por ora, vale dizer que Durkheim considera a possibilidade dos suicídios guardarem uma íntima relação com a crise dos valores morais, isto é, coletivos. A número 4 não nos é adequada, porque você sabe que esse papo de classe social não é para uma conversa durkheimiana, mas sim marxiana e também marxista. A número 8 também é positivista, ou, como queiram, durkheimiana. Aqui você quer um bom exercício? Você já se perguntou se o lema da nossa bandeira, ordem e progresso, é um reflexo da sociedade
Ou seria a sociedade um reflexo do slogan nacional? A de número 16 está fora do horizonte do nosso enunciado. Leia-se, fatores emocionais subjetivos individuais, mais uma vez, valem menos numa perspectiva conservadora, isto é, durkheimiana. Em Durkheim, você é o que fizeram de você. Portanto, a nossa somatória correta envolve a 1, a 2 e a 8. A somatória adequada é 11. Para encerrar, vale enfatizar que, numa perspectiva positivista, isto é, durkheimiana, nós analisamos como a sociedade foi para dizer como ela é. Ou seja, um bom positivista sabe que positiva é a lei, é a norma e é a regra. Não é por outro motivo que nós falamos de gadgets, dispositivos. Afinal de contas, dispositivos é tudo aquilo que captura, que nos domestica, que adestra, que controla e domestica corpos, emoções e subjetividades. Se é assim, que tal jogar um pouco dessa luz durkheimiana sobre os nossos ditados populares? De certo que você já ouviu: aos amigos, tudo. Agora, aos inimigos, a lei. Ou então, farinha pouca, o meu pirão primeiro. Ora, convenhamos, se esses ditados atravessaram o túnel do tempo e nos chegaram ainda hoje em dia, talvez eles ainda tenham muito a dizer sobre a nossa sociedade contemporânea. Bem, esperamos que vocês tenham conhecido um pouco mais da prova de Humanas, da Universidade Estadual do Maringá, e de quebra também um pouco da sociologia durkheimiana, que também diz respeito à sociedade brasileira. No mais, como sempre, continue nos acompanhando. Aqui na descrição do vídeo vocês têm os nossos links para os nossos roteiros, para o nosso Spotify e também as dicas de filme, tá certo? Continue nos acompanhando, porque afinal de contas, quem puxa os seus não degenera. Certo, Walter Franco? Abraços fortes, até a próxima!